onde a gente conseguir economizar, a gente vai estar economizando. Com certeza esse plano vai ajudar muito, né? E eu também aqui gostaria, né, a gente iria falar das outras questões, né? Só gostaria que a gente permanecesse sempre com a verdade nessa casa, que é bem importante. Eu não gosto de ficar me declarando em redes sociais, mas a gente, quando for preciso, vai estar se colocando, porque é importante as duas casas trabalharem em conjunto para o crescimento do nosso município. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao nosso prefeito Paulo. Passamos agora para a tribuna, no pequeno expediente. Pela minha esquerda. Gabriel, Joel. Repassa a palavra à vereadora Helena. Cumprimento o prefeito, o nosso presidente Darlan, cumprimentar os vereadores, vereadoras, prefeito Paulo, vice-prefeito Nestor, aos demais munícipes que nos prestigiam com a sua presença aqui nesta casa, aos servidores e a toda a população peritibense que nos acompanha de forma online. Apresentei a indicação de número 23, sugerindo ao Executivo para realizar o recapeamento asfáltico da rua Reinaldo Pedro Crinches. Estive na semana passada naquela região e essa rua passou por diversas operações tapa-buracos em várias épocas, por vários anos. E tais consertos paliativos não mais surtem o efeito desejado. Então, por isso, em pouco tempo, os buracos novamente retornam e cada vez mais eles são maiores, colocando em risco os usuários da via e os automóveis que por lá trafegam. Em especial no trecho mais íngreme da rua, né, na subida, onde os automóveis necessitam de maior tração. E, por consequência, acabam danificando ainda mais a via, deixando ela cada vez com mais problemas, mais buracos. Peço, então, o apoio dos senhores vereadores, vereadoras, e ao prefeito para que atenda a esta reivindicação, que não é só desta vereadora, mas sim da população que reside naquele local. Muito obrigado, senhor presidente, seria essa a minha colaboração. Agradeço a palavra da vereadora Helena. Encaminho o projeto de lei número 5, 2022, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Comissão de Finanças e Orçamento. A indicação será encaminhada ao poder do Executivo. Passamos agora para a tribuna, no grande expediente. Pela minha esquerda. Não? Repassa, a vereadora Cleusa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o senhor Darlan, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, o prefeito Paulo, o vice-prefeito Nestor, o Joel, o Daniel e o Lucas, os servidores da casa e todos os que nos assistem via online. Gostaria de, primeiramente, me desculpar com toda a população peritibense por não poder falar na semana passada, para defender a minha opinião quanto aos projetos que estavam em pauta, mas os farei hoje, agora e depois na discussão dos mesmos. Nesse momento, gostaria de me reportar à fala do vereador Gabriel, feita aqui nessa tribuna há alguns dias atrás, referente ao plano de cargos e salários, já aprovado em segunda votação, mas especificamente sobre os cargos comissionados. Respeito a sua opinião, mas não concordo,
pois acho que todos os servidores, indiferente de serem cargos comissionados ou efetivos de carreira, todos são merecedores, desde que tenham uma formação ou pelo menos uma experiência no cargo que irão desempenhar. A maioria desses cargos receberam somente o percentual de reposição por lei. Os únicos que tiveram um aumento um pouco mais significativo foram os CC1, CC2 e o CC3, pois eram cargos que ficariam com um valor muito abaixo do salário base do comércio local. E isso, no meu entendimento, seria muito injusto com esses profissionais. A prefeitura não deixa de ser uma empresa que precisa preservar o que tem de melhor para atender a todas as demandas e toda a nossa população peritibense com excelência. Na administração anterior, o senhor também exerceu um cargo como esse, o de assessor de planejamento, e deve saber que para exercê-lo é preciso ter uma grande responsabilidade e uma grande experiência, pois possui muitas atribuições, são 10 no total. Vou citar apenas as 3 primeiras, para todos terem uma noção. Planejar de forma centralizada e articuladamente com os demais órgãos da administração envolvidas, planejar todas as atividades municipais, inclusive acordos feitos pelo município com a União, Estado e municípios, ou com empresas ou entidades privadas. Controlar tempestivamente os acordos firmados, observando o fiel e pleno cumprimento das cláusulas e condições firmadas entre as partes. E acompanhar a execução dos acordos, bem como fiscalizar a correta aplicação dos recursos, conforme seu objetivo, não admitindo qualquer desvio de finalidade. Só essas 3 atribuições, no meu entendimento, já justificam o aumento. Imaginem que são mais 7. Hoje, esse cargo se enquadra no CC3. Já com o reajuste, fica num valor de 2.100 sem os descontos. Foi um aumento de 3,99%, além da reposição prevista por lei. E aí eu me pergunto, e pergunto a vocês, nobres colegas, esse valor é justo e digno de se receber no final de um mês para quem trabalha 40 horas semanais? Na minha opinião, somente uma pessoa desocupada, sem experiência nenhuma, se prestaria a exercer esse cargo, que hoje não está sendo ocupado por ninguém. Eu finalizo esse assunto dizendo do que adianta termos ótimos profissionais com formação, qualificação e experiência, se não estão felizes no trabalho? Precisamos, sim, acima de tudo, valorizar e incentivar a todos da mesma maneira. Outro assunto que gostaria de desabafar aqui nesta tribuna, não me levem a mal, colegas, mas vejo que alguns dos senhores, em todos os projetos, colocam emendas que, às vezes, são aditivadas somente uma palavra. Não sou contra emendas, acho que sim, são necessárias. Mas, nesse caso, quando o parecer jurídico é favorável, dizendo que está tudo dentro da legalidade, não vejo a necessidade de fazê-las, pois acredito que o Executivo estuda artigo por artigo de cada projeto, sempre buscando a melhor maneira para beneficiar as partes envolvidas. Como todos sabem, sempre fui uma pessoa de opinião própria, e, na minha opinião, esse tipo de emenda só serve para atrapalhar e atrasar a execução do projeto original, como foi no de planos de cargos e salários, fazendo assim com que os mesmos gerem polêmicas e demorem mais para serem votados e, consequentemente, concretizados. Às vezes tenho a impressão que alguns aqui não querem o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Aí me pergunto, aonde foram parar aquelas palavras de início de mandato que fazíamos aqui? De que, indiferente de partido ou de situação e oposição, que faríamos tudo pelo bem da população, pelo bom andamento do trabalho da administração e pelo crescimento do nosso município? Cada dia que passa, vejo que tudo isso está indo por água abaixo. E para mim é visível que alguns dos senhores estão fazendo de tudo para confundir a população e para atrapalhar o excelente trabalho que o prefeito, o vice-prefeito e toda a sua equipe vem fazendo frente à prefeitura. Nossa cidade parou no tempo, durante 12 anos, e agora são muitas melhorias feitas, muitos projetos concluídos e executados em todos os setores, em menos de 1 ano e meio. Esta é a minha opinião. Quero ainda citar aqui um exemplo de muitos projetos já concluídos pela administração atual.
a obra da canalização da água do Poço Profundo. Poço esse que foi perfurado pela administração 2005-2008 e que foram os mentores do projeto, que já na época estavam preocupados com a falta de água que poderíamos enfrentar e que por 12 anos havia sido esquecido pelas administrações anteriores. Muitas foram as desculpas pela não concretização dessa obra, que é de suma importância para toda a nossa população. Vocês podem imaginar se durante os meses de estiagem não tivéssemos essa obra concluída? Os gastos e os problemas que iríamos enfrentar com a falta de água em nossas torneiras? Já havia falado aqui uma vez e volto a repetir, que obra começada deve ser concluída, indiferente de quem a começou ou de quem foi o mentor, igual foi a obra da nossa Rua Coberta. E essa obra somente não foi concluída durante os últimos anos por, na minha opinião, por pura politicagem. Pois, como agora, em poucos meses, tudo foi resolvido, mas enfim, peço desculpas a todos que nos assistem no dia de hoje, pelo desabafo, mas fico indignada com muitas coisas que são ditas aqui nessa tribuna. Obrigada, senhor presidente, seria isso. Agradeço a palavra da vereadora Cleusa. Passa o vereador Vitor. Cumprimento o presidente, colegas vereadoras, vereadores, prefeito Paulo, que se faz presente, vice-prefeito Nestor, e aos demais que se fazem presente nessa sessão, e a todos que estão nos assistindo. Quero aqui fazer um registro de uma indicação que a gente fez em 2018, que está concluída a questão da indicação da iluminação da SC 390, da saída do centro aqui até nas empresas. Então, projeto dessa administração, prefeito Paulo, e que vem para dar segurança e conforto a todos aqueles que trabalham naquelas empresas e a todos que usufruem para fazer as suas caminhadas durante a noite e no amanhecer do dia. Então, essa indicação a gente fez em 2018, acho justa. As lâmpadas 5, 6 que faltaram estão lá colocadas, só falta o ok da concessionária para fazer a ligação final, mas em poucos dias isso acontecerá devido a conversas que a gente teve com a administração. Então, uma das obras que eu acho importantíssimas e uma das indicações que a gente levantou, como também teve outros vereadores e vereadoras que sugeriram nesta casa. Também quero fazer uma referência em relação ao que o vereador Gabriel levantou na semana passada, a vereadora Cleusa já comentou. Também não concordo com as colocações, não é verídica, não é verdadeira. Se falou em 53% para os cargos comissionados, e isso não aconteceu. Teve um aumento, sim, em relação aos cargos comissionados. Existiu um aumento de salário nos 3 cargos, como a vereadora Cleusa colocou, sendo que nenhum deles que tiver aumento está sendo ocupado hoje. O cargo CC1, de 1.427, passou para 1.800. O cargo comissionado CC2, de R$ 1.493 passou para 1.900. O cargo de CC3 de 2019 passou para R$ 2.100. Então, as colocações que o vereador fez ali de 53% aos comissionados não é verdadeira, é mentira. E ainda concluo, para uma administração eficiente, é necessário que os cargos comissionados sejam qualificados. Da forma como estava o salário, estavam abaixo do valor do piso do comércio. Então, ninguém vai vir trabalhar aí um compromisso desses, numa pasta dessas, num valor tão pequeno. Era isso, senhoras e senhores. E ainda concluo dizendo que jamais usarei a palavra aqui na tribuna para não falar o que é verdade. Obrigado, senhoras e senhores.
Agradeço a palavra do vereador Vitor. Repassa ao vereador Joel. Cumprimentar o presidente desta casa, Darlan, colegas vereadoras, colegas vereadores, prefeito Paulo, vice-prefeito Nestor, os que estão nos assistindo aqui presencial, o Lucas, o Joel e o Daniel, servidores desta casa e a população toda que nos assiste de casa. Nos últimos dias, procurei a administração para repassar aos colegas vereadores e à população o que foi adquirido na última semana em máquinas através de licitações. Foi adquiridas, né, 2 caretas agrícola metálica basculante, capacidade de 7.000 toneladas, o valor de 29.500 cada, então somaria as duas 59.000. 2 colhedoras de foragem, área total de 1 metro, o valor de cada 71.800, valor das duas, R$143.000. Uma plataforma recolhedora de foragem, área total de 1,10 m, R$16.179. 2 alongadores de chassi para ensiladeira de 1,20 m, o valor cada de R$549, o valor das duas de R$1.098. Um distribuidor de adubo líquido, capacidade 4.000 litros, valor de R$38.500. Mais um distribuidor de adubo líquido com cabeçalho de engate giratório de 4.000 litros, valor de R$36.250. 2 tratores de cortar grama, valor cada R$16.400, o valor dos dois R$32.200. 2 motos bomba submersa, 16 estágios, bifásica, né, com o valor de cada R$10.400, as duas somam R$20.800. E mais uma moto bomba submersa, trifásica, o valor de R$10.500. O total gasto, né, aproximado foi de 358.000. 200.000 desse valor foram de emendas de deputados e os outros 158.000 de recursos próprios. Eu poderia dizer aqui que era de recurso próprio, mas vou subir nessa tribuna sempre falando a verdade e não com mentiras. Também foi licitada uma balança rodoviária que muito tempo foi solicitada pela população, no valor de R$185.000, né? 150.000 já falei na outra sessão, que veio de uma emenda parlamentar do deputado Fabiano da Luz, e os outros 35.000 com recursos próprios, né? Também na semana passada, né, conversei com o prefeito, ele foi buscar um ônibus escolar, né, lá em Florianópolis, um ônibus repassado pelo governo do estado, um valor de 279.000. Só queria dar os parabéns para o prefeito Paulo, o vice Nestor e toda a administração, que quando a gente procura, eles sempre nos informam. Por isso, né, que vem fazendo um ótimo trabalho com muita transparência. Muito obrigado, presidente, era isso. Agradeço a palavra do vereador Joel. Também querendo pedir desculpa que caiu o sinal da coisa da internet aí, mas já voltou. Tá tudo certinho, estamos transmitindo normalmente. Repassa a palavra ao vereador Gabriel.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, prefeito Paulo, vice Nestor, a população peritibense que nos acompanha de forma presencial e também quem está nos acompanhando de forma online de suas casas. Inicialmente quero registrar que na última quinta-feira, dia 31 de março, estive visitando o posto de saúde, onde então tive a oportunidade de conversar com uma secretária municipal, a senhora Juliana Thomas, e entre os diversos temas, diversos assuntos que estivemos conversando, falamos a respeito de diversos temas, né? Então, aproveitando a visita, eu acabei entregando 2 ofícios solicitando informações a respeito do setor da saúde. Então, o primeiro querendo saber de que forma acontece, de que forma está acontecendo, como que está a fila, quanto é o valor gasto, a respeito do encaminhamento de pacientes para consultas de fonoaudiologia, de fisioterapia e realização de exames laboratoriais. E também solicitamos, num outro ofício, informações a respeito das medidas que estão sendo adotadas para o controle da proliferação dos mosquitos da dengue em nosso município. Logo após essa conversa com a secretária, eu estive também conversando com os servidores Márcio e Tiago, que atuam na linha de frente do combate à proliferação do mosquito da dengue. E fui informado por eles que o nosso município já é considerado infestado de focos da dengue, tendo inclusive já registrado casos positivos da doença. Portanto, devemos redobrar os cuidados, evitando deixar água parada em recipientes, calhas, além do uso frequente de repelentes e inseticidas. Antes de dar continuidade à minha fala, senhor presidente, eu apenas gostaria de fazer uma correção à fala do vereador Vitor. E na semana passada, quando eu falei a respeito dos 5 cargos que receberam em torno de 53% de aumento, eu estava me referindo aos superintendentes de assistente social, ao superintendente da indústria e do comércio, ao superintendente das estradas de rodagem, ao superintendente de cultura e ao superintendente de esportes. No momento, esses cargos não são ocupados por ninguém, mas é bom que deixe-se claro que esses cargos passaram de CC4 para CC5. No CC4, na tabela antiga, o salário era R$ 2.698,49. Na nova tabela, com os 10,60% de reajuste, mais os R$ 50 de ganho real, fica então R$ 4.006,16. Então é só calcular a diferença. Se antes no CC4 era R$ 2.698 e agora que passou a ser CC5 ficou em R$ 4.006, é só calcular. Pega uma calculadora e faça a conta, os senhores vão ver quanto é essa diferença. Tá? Mas, dando sequência à minha fala, conforme eu havia pensado, senhor presidente, colegas vereadores, não poderia deixar de me manifestar a respeito de um vídeo publicado pelo senhor prefeito municipal na última sexta-feira em suas redes sociais. Primeiro, quero dizer da minha surpresa com o conteúdo do vídeo, e por isso quero, nesse momento, esclarecer alguns pontos. Primeiro, que em nenhum momento eu disse que os cargos comissionados, que receberam em torno de 50% de aumento na tabela salarial, estão ocupados. São os cargos que eu já mencionei. Superintendentes da assistência social, indústria e comércio, estradas e rodagem, cultura e esportes. Eu sei que nesse momento eles estão desocupados. Eles estão desocupados, porém, não acredito que vão continuar desocupados por muito tempo. Ninguém aumenta a tabela salarial, que no caso específico desses 5 cargos já estava acima do piso do comércio, e passaram então de R$ 2.698 para R$ 4.006, simplesmente para aumentar. Mas não vamos ficar debatendo isso aqui. O futuro nos dirá. Vamos esperar, o futuro nos dirá. E eu quero assumir um compromisso com a população peritibense que nos acompanha de forma online. Quando qualquer um desses 5 cargos que estou sendo acusado de mentir, quando qualquer um desses 5 cargos forem ocupados, eu estarei divulgando amplamente nas minhas redes sociais, eu inclusive usarei a tribuna nessa casa legislativa. Não sou contra cargos comissionados. Entendo que sim, a administração precisa ter as suas pessoas de confiança ocupando cargos estratégicos, mas não concordo com um aumento em porcentagem tão grande. Também, senhor presidente, assistindo à última sessão, eu percebi que devido às diversas interrupções que foram feitas durante a minha fala, na sessão passada,
ela acabou por atrapalhar a compreensão dos cidadãos que nos acompanhavam. Então, talvez sim, acabou tendo uma distorção, mas foi em virtude das diversas interrupções que eu começava a falar, eu era imediatamente interrompido. E também, em segundo ponto aqui, a respeito também do vídeo publicado pelo prefeito na sexta-feira, ele diz o seguinte: o vereador poderia ter se informado com a administração. Eu quero dizer a todos, então, que no dia 4 de março, há exatamente um mês, eu protocolei o ofício número 2 de 2022, às 17 horas, sobre o protocolo número 068 de 2022, solicitando exatamente essas informações. E para não haver dúvidas, eu quero solicitar a autorização do presidente para que seja entregue uma cópia desse ofício para todos os vereadores presentes. Bora, pode ser. Eu peço o auxílio dos nossos assessores. Está aqui o ofício protocolado. E enquanto o servidor César nos auxilia com a distribuição, eu gostaria de estar fazendo a leitura na íntegra desse ofício. Então, ofício 2 de 2022. Excelentíssimo senhor Paulo José Deitos, prefeito municipal, Peritiba, Santa Catarina. Gabriel Guilherme Quinelato Nissola, brasileiro, maior, inscrito no CPF, na qualidade de vereador eleito para a legislatura 2021-2024 pelo Partido Progressista, no uso e gozo das atribuições fiscalizadoras prevista no artigo 31 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, compareço diante de Vossa Excelência com o devido acatamento e respeito para requerer relação dos servidores públicos municipais que ocupam cargos em comissão, contendo nome do servidor, número da matrícula, cargo atual, nível e número do documento em que foi nomeado. Relação dos servidores públicos municipais com funções gratificadas, contendo nome do servidor, número da matrícula, cargo atual, nome e nível da função gratificada que ocupa e número do documento em que foi concedido. Confiante na boa acolhida aqui, a solicitação aqui apresentada, ratificamos nessa oportunidade protestos de consideração e apreço, Peritiba, Santa Catarina, 4 de março de 2022, Gabriel Guilherme Quinelato Nissola, vereador PP. Recebido em 4 de março de 2022, às 17 horas, protocolo 068 de 2022, assinatura da servidora que recebeu. O prazo legal de um ofício de autoria de um vereador solicitando qualquer informação ao executivo, ele deve ser respondido em até 15 dias úteis. Ou seja, no caso desse ofício, ele deveria ter sido respondido até o dia 25 de março. Tá? Ao chegar na tarde de hoje, nesta casa, ele foi entregue a mim um outro ofício de autoria do executivo, com data de 1º de abril, curiosamente, a mesma data da publicação do vídeo por parte do chefe do Poder Executivo. E nesse ofício, a única informação que consta são 2 links do site do município. Eu sei que os decretos e as portarias, como as informações sobre estão no site, porém não foi isso que solicitei. Eu quero essas informações por escrito e com a assinatura da autoridade competente. Portanto, no dia de amanhã, estarei protocolando um novo ofício, solicitando novamente as informações. E caso não seja respondido, a gente estará solicitando providências às autoridades competentes. Por enquanto, pois enquanto vereador, enquanto estiver no exercício do meu cargo, é meu papel fiscalizar o executivo. E é a obrigação do executivo responder nossas solicitações. Feito esses esclarecimentos, eu quero dizer que em momento algum faltei com a verdade, como fui acusado. Então, eu gostaria de fazer esses registros e desejar uma boa noite a todos. Agradeço pela palavra do vereador Gabriel. Repassa, a vereadora Helena. Cumprimentar novamente a todos. Gostaria de me reportar ao projeto de lei de habitação. Eu me sinto na obrigação de fazer uma fala, pois por muitos anos nós trabalhamos
enquanto administração passada, nesta área que conheço particularmente, a realidade de cada loteamento social. O loteamento Elizabeth Hermes 1, o loteamento Elizabeth Hermes 2, o loteamento Sol Nascente, todos os demais que estavam irregulares no município e que com muito trabalho hoje estão aptos para serem disponibilizadas as matrículas a todos os moradores. Nos últimos anos foram gastos muitos recursos do erário visando a regularização desses loteamentos, que começaram de forma errada, causando insegurança para a municipalidade. No loteamento Sol Nascente, a título de explicativo apenas, o município teve que assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para dar condições de habitabilidade aos moradores, pois não existia sequer rede de água para os moradores que lá residiam. Ou seja, o mais básico dos requisitos da edificação de um loteamento. Enfim, nenhuma infraestrutura necessária para os moradores. Fico muito feliz de fazer parte da aprovação do projeto de lei que autorizou a comercialização dos lotes que atenderão parte da população mais necessitada e muito mais feliz ainda em estar como presidente desta casa, quando da entrada deste projeto, em que eu recebi das mãos do prefeito Paulo. Mesmo que uma parte apenas, senhor presidente, comandar a discussão e a votação de tão importante projeto de lei em que já lutamos tanto para regularizar o referido loteamento. Obrigado por proporcionar tamanha satisfação, prefeito Paulo, e também ao presidente Darlan por ter me concedido 30 dias para estar frente a esta casa. Quando o prefeito se reportou às precatórias, só para deixar um pouco mais claro para a população, são ações de servidores que entraram na justiça por muitos anos já e que, infelizmente, agora o município tem que, então, arcar com estas ações. O TAC, o termo de ajustamento de conduta de acessibilidade, foi assinado por todos os municípios de pequeno porte, em que o prazo final para cumprimento deste TAC é agora no ano de 2022. Então, agora todos os prédios públicos devem estar de acordo com o que a lei preconiza. E quanto à fala da vereadora Cleusa, em que ela se refere sobre as emendas, eu só queria dizer que muitas emendas foram apresentadas para acertar redações de projetos que vieram. E que o uso de, às vezes, uma palavra, uma vírgula ou um ponto muda o contexto do projeto. Eu vou usar como exemplo o projeto de lei de habitação, em que nós pedimos para fazer uma emenda no artigo em que fala em todo o território. Em todo o território, pode ser municipal, estadual ou nacional. Nós pedimos para que fosse colocado nacional. Então, para ficar claro que nós não estamos aqui para atrapalhar, muito pelo contrário, nós podemos ser considerados vereadores da oposição, mas nós estamos aqui para atender a população e nós queremos sim que a nossa Peritiba cresça, continua crescendo. Que nossa Peritiba sempre foi uma cidade promissora, em que as pessoas contribuem e fazem com que esse nosso município cresça. E, da mesma forma, nós esperamos isso da administração e queremos que assim continue. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, palavras da vereadora Helena. Passamos agora para a ordem do dia. O primeiro item da pauta é a redação final do projeto de lei complementar número 4, 2022, do Poder Executivo que define a estrutura administrativa, quadro de pessoas, matéria correlata e da outras providências. Quem for de acordo com a permanência como está, se não se manifeste, está aprovado.
a redação final do projeto de lei complementar número 4, 2022. Está aprovado e o projeto segue em sanção do nosso prefeito. Segundo item da pauta e segunda discussão e votação é o projeto de lei número 1, 2022, do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar zona especial de interesse social, alienar bens imóveis para fins de habitação de interesse social e dar outras providências. Abro inscrições. Projeto 1, 2022. Pela minha esquerda, Helena, Gabriel, Vitor, Iris, Cleusa. Repasso a palavra ao vereador Gabriel. Projeto de lei 1, 2022. Boa noite a todos novamente. Quero nesse momento fazer uma rápida fala a respeito do projeto de lei 1 de 2022, então que autoriza o Executivo Municipal a criar a Zona Especial de Interesse Social, alienar bens imóveis para fins de habitação e de interesse social. Trata-se do loteamento, então, Elizabeth Hermes 2, no bairro Jardim Boa Vista, um projeto muito importante para o município e muito aguardado pela nossa população. Mas nós precisamos reconhecer o trabalho de muitas pessoas, pois um loteamento social não se faz da noite para o dia, não se faz em um ano. Um loteamento social com toda a infraestrutura, asfalto, rede de água, rede de luz, mas principalmente com as matrículas individualizadas, ou seja, com a garantia de que os munícipes que serão beneficiados após quitarem o financiamento terão direito à escritura de lotes. Esse loteamento, para estar hoje pronto, teve a participação de várias pessoas, e aqui quero citar apenas duas. A vereadora Helena, que atuava na área da habitação, e a ex-prefeita Neuza, que deixaram o loteamento pronto, faltando apenas a aprovação dessa lei que vamos estar votando hoje. E o que só não foi feito, pois quando o asfalto ficou pronto, estávamos em um ano eleitoral e a legislação proibia. Por fim, quero dizer que a atual gestão muitas vezes olhou para o passado para criticar a gestão anterior. E espero que olhe novamente para o passado, mas dessas vezes com olhos limpos e que tenha humildade para reconhecer que esse projeto habitacional, em 90% ou até mais, é responsabilidade da antiga gestão e só está acontecendo devido ao empenho da ex-prefeita Neuza e de toda a sua equipe. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Gabriel. Se não há mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Quem for de acordo permaneça como está, senão se manifeste. Está aprovado. O projeto de lei número 1, 2022, está aprovado em segunda votação. O terceiro item da pauta e a segunda discussão e votação é da emenda 4 ao projeto de lei número 1, 2022. O Poder Executivo que suprime parte do texto na linha do artigo 8. Abre espaço. Algum vereador? Acho que a vereadora Helena já colocou sobre isso, né? Se não há mais quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Quem for de acordo permaneça como está, senão se manifeste. 4-4, eu faço ela ser favorável. Aprovada. A emenda 4 está aprovada. O quarto item da pauta é a segunda discussão e votação da emenda número 5 ao projeto de lei número 1, 2022, do Poder Executivo que adiciona textos ao artigo 8 e 9. Abre espaço para algum vereador que queira contribuir. Repasso, vereadora Cleusa. Cumprimento todos novamente. Gostaria, então, de dar o meu parecer sobre a emenda do projeto da habitação, que fala sobre a hipótese de que, se houver mais famílias habilitadas do que lotes disponíveis, obrigatoriamente haverá a realização de sorteio público.
Sou contra essa emenda, pois, na minha opinião, seria injusto com aquelas pessoas que estão há mais anos, mais de 12 anos, esperando essa oportunidade para serem beneficiados com esse projeto que visa a compra de terrenos de valor bem acessível e, consequentemente, a construção da tão sonhada casa própria. Sou a favor, sim, de se seguir a lista de famílias beneficiadas pela ordem de inscrição e aquelas que se encaixarem nos critérios. Seria o mais justo e o que considero o mais correto. Então, peço aos senhores que repensem sobre isso na hora da votação. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Se não há mais quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Quem for de acordo permaneça como está, se não se manifeste. 4-4. Então, novamente, ela fica aprovada. Meu voto é favorável. O quinto item da pauta, e segunda discussão e votação, é o projeto de lei número 2, 2022, do Poder Executivo que fixa o piso salarial do Magistério Municipal de Peritiba, em atendimento ao disposto do artigo 5º da Lei Federal número 11.738/008 e portaria número 67, 2022, do Ministério da Educação e da outras providências. Abre espaço. Um vereador que queira contribuir. Repassa a vereadora Cleusa. Mais uma vez, cumprimento a todos. Então, gostaria de dar o meu parecer favorável ao projeto de lei número 2, que fixa o piso salarial do Magistério Municipal de Peritiba. Nossos professores são merecedores desse aumento de 3,21%, não só no piso base, mas também em todos os níveis e classes. Nossos profissionais da educação possuem muito além da formação exigida pela lei federal, que regulamenta esse aumento. São competentes, são formadores de opiniões e, acima de tudo, são eles que ensinam e transmitem conhecimento para nossos filhos, fazendo com que eles cresçam sabendo a importância de ser alguém na vida. E como já foi falado aqui, essa classe luta há anos pela equiparação salarial, por um salário digno da sua formação e qualificação. Sei que ainda estamos longe de conseguir o salário merecido, mas como diz o ditado, devagar chegamos longe, porque depressa podemos não chegar. Quero também ressaltar aqui que o único prefeito da Amalc que concedeu o aumento para todas as classes foi o nosso. Os demais só adequaram o salário base. Professores, contem comigo sempre, estarei sempre defendendo vocês no que for preciso. Já estive no mesmo lugar, lutando por um salário mais justo e mais digno da nossa profissão. Estarei aqui para o que der e vier. Qualquer dúvida, me procure. Seria isso. Agradeço pela vereadora Cleusa. Se não há mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Quem for de acordo permaneça como está, se não se manifeste. Está aprovado. O projeto de lei número 2, 2022, em segunda votação. O sexto item da pauta é a segunda discussão e votação da emenda número 6, do projeto de lei número 2, 2022, do Poder Executivo. Abre espaço. Um vereador quer contribuir? Se não há mais quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Quem for de acordo, permaneça como está, se não se manifeste. Está aprovado. A emenda número 6 do projeto de lei número 2, em segunda votação. O sétimo item da pauta, e segunda discussão e votação, do projeto de lei número 3, 2022, do Poder Executivo que autoriza alienação de bem imóvel de propriedade do município, da forma que especifica. Abre espaço. Algum vereador queira contribuir? Se não há mais quem queira discutir, coloca em votação. Quem for de acordo com a permanência como está, se não se manifeste, está aprovado. O projeto de lei número 3, em segunda votação. E segue para a sanção do prefeito.
Próxima sessão, dia 11 de abril, 19 horas. Muito obrigado. Boa noite a todos.